Amém, irmãos? Graça e paz. Você que tem Bíblia, nós vamos falar sobre alguns versículos que está primeiro livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios 10, nós vamos ler os 4 primeiros versículos, que diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Irmãos, antes de começar a palavra desta noite, há muitos anos eu ouvia em um dos encontros uma ministração, e a ministração, ele falava sobre a gente ser muito honesto, principalmente ao vir aqui na frente pregar a palavra. Nós temos que, se a palavra não é sua, você tem que dizer: olha, eu vou hoje pregar uma palavra que não é de minha autoria. Às vezes que eu vim aqui, eu tenho falado palavras, compartilhado com os irmãos algumas palavras que Deus tem falado comigo. E ontem, quando o pai pediu, para eu levar a palavra, eu comecei a orar. Eu digo: Senhor, que palavra eu devo falar para a igreja? E eu, sinceramente, não me veio nada à mente. E eu sempre tenho umas anotações, eu tenho esse caderninho de anotações aqui, E eu hoje de manhã levantei e fui pesquisar alguma anotação que me falasse ao coração. Então, hoje eu quero falar uma palavra que é até do pai, eu anotei aqui, é do dia 14 de outubro de 2012. Mas a palavra do Senhor, ela nunca envelhece, ela sempre serve para os nossos dias atuais, A Bíblia, ela nunca vai ficar uma palavra passada, nunca vai ser algo que não nos serve. A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de hoje. Amém? Então, vamos relembrar esta palavra, que o apóstolo Paulo, irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreveu esta carta a esta igreja. E tem muito a ver conosco, porque se eu fosse perguntar de cada um de nós aqui, cada um de nós temos um pedido ao Senhor. Senão você não estaria aqui hoje nos Passos de Fé. Se eu fosse perguntar, você iria dizer assim: não, hoje eu estou aqui nos Passos de Fé porque eu estou fazendo essas 7 quintas-feiras dos Passos de Fé, porque eu estou pedindo isso do Senhor. E então cada um de nós temos algo a pedir ao Senhor. E o apóstolo Paulo aqui, ele estava escrevendo esta carta a esta igreja, uma igreja de crentes, e ele estava aqui relembrando, irmãos, algumas coisas que impediram o povo de Israel de entrar na terra prometida. Isso que você está pedindo do Senhor tem a ver com a sua terra prometida. É algo que você anseia, que você quer muito, mas que no momento você ainda não pode entrar, você não pode usufruir. E hoje nós vamos aprender algumas coisas que nos impedem de tomar posse desse milagre, de entrar na terra prometida, de conquistar aquilo que Deus separou para nós. Porque tem coisas que Deus separou para nós, mas nós nunca vamos ter. Por quê? Porque vai nos faltar esforço da nossa parte. Agora há pouco o pastor estava falando sobre fé. E fé, irmãos, fé nada mais é do que você acreditar 100% no que esse livro fala. Eu acho muito interessante um versículo da palavra de Deus que diz: as pessoas que vêm ao culto e ouvem a palavra e depois saem e não colocam em prática, é semelhante a uma pessoa que se olha no espelho e ela sai dali da frente do espelho e ela já nem lembra o que foi que ela viu. Eu gosto sempre de falar assim: mulher, geralmente ela tem um espelho na sua bolsa, e a gente não se cansa de ficar olhando para ver se nosso cabelo está bem, para ver se a gente está bem. Tem homens que são assim também, mas nós, como discípulos do Senhor, nós precisamos entrar aqui, ao ouvir essa palavra que nós vamos falar hoje, que não é de minha autoria e nem de autoria do meu pai, mas é a autoria do apóstolo Paulo. Nós precisamos colocar em prática. Então, irmãos, a primeira coisa que eu quero lembrar aqui, o apóstolo Paulo, ele está falando que o povo de Israel estava prisioneiro lá no Egito. Eles estavam sendo escravizados no Egito, Eu achei muito legal que terça-feira nós começamos a assistir os 10 mandamentos. Êxodo, não foi? Desculpe, Êxodo. Gente, muito bom, eu indico vocês assistirem.
E aí o povo de Israel, escravo lá no Egito, sendo maltratado e odiado pelo povo, eles começam a clamar ao Senhor. E Deus manda um libertador chamado Moisés. E Moisés, ele é o homem que Deus levanta para tirar o povo do Egito, entrar no deserto e ir em direção à terra prometida. Talvez aqui muitos de nós estejamos atravessando o deserto. Estamos vivendo dias difíceis. Dias difíceis significa o deserto, que no deserto é o quê? Durante o dia o sol é escaldante e à noite é frio, é escuro. Mas temos uma terra prometida que a gente está vendo lá no final. E essa terra prometida é esse milagre que nós precisamos e queremos alcançar. E querer é poder? Nem sempre, porque você quer, mas você tem que fazer por onde? Para poder usufruir desse milagre. E aí o apóstolo Paulo, ele começa a falar aqui, irmãos, que aquele povo, ele sai do Egito, começa a atravessar o deserto. E o deserto é um lugar que não é fácil. E a gente começa a entender o seguinte: o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho e foi guiado por uma nuvem no tempo que esteve no deserto. Irmãos, você precisa ser guiado por uma nuvem, e essa nuvem chama-se Espírito Santo. Essa nuvem, ele vai lhe dar estratégias, vai lhe dizer como é que você vai alcançar essa bênção. Isso que você no momento você não tem, mas você está vendo. Está vindo aí a sua mente isso aqui que você veio buscar aqui nos passos de fé. Essa nuvem é o Espírito Santo. Naquele tempo Deus mandou uma nuvem na frente do povo para guiar o povo no deserto. Porque a nossa visão, irmãos, é limitada. É sempre bom nas nossas orações a gente orar e dizer assim: Senhor, nos dá uma estratégia para alcançar essa vaga no concurso público. Me dá uma estratégia, Senhor, para conseguir um emprego. Me dá uma estratégia para quando eu for chamado nessa entrevista, eu saber as respostas que eu vou dar. Me dá uma estratégia para conquistar essa esposa, ou me dá uma estratégia para conquistar esse esposo. O Espírito Santo tem todas as estratégias que você precisa. O significado disso é que quando passaram no Mar Vermelho, é o batismo nas águas. Sabe, irmão, se tem alguém aqui que não é batizado, você precisa se batizar. Porque o batismo, ele é um casamento com Jesus. Eu gosto muito de um exemplo muito antigo, que aqui os que começaram lá na salinha sabem de cor e salteado. O batismo nada mais é que casar com Jesus, né? No batismo você se aliancia com Jesus, você se aliança com Jesus, você casa com Ele, Ele assume um compromisso com você e você assume um compromisso com Ele. E ali tudo começa no ato do batismo. Entenda que a nossa caminhada cristã começa no batismo. Você que está aqui, você está pedindo algo de Deus. E algo que nós aprendemos da parte do Senhor é que o Senhor tem tudo o que nós precisamos, mas é de grande importância que nós venhamos nos batizar, que é o começo da nossa caminhada. Então, a gente já entende que a passagem do Mar Vermelho é o batismo nas águas, e a nuvem é o batismo no Espírito Santo. Eu acabei de falar para você, você precisa ser guiado por essa nuvem chamada Espírito Santo. E a Bíblia fala o seguinte, que o Espírito Santo é dado para aqueles que lhe obedecem. E como é que a gente obedece a palavra de Deus, irmãos? A primeira coisa que a gente deve obedecer a palavra de Deus é se batizar. Batizou, você tem direito a essa nuvem chamada Espírito Santo. Mas aí começa toda uma jornada, como um casamento, né? Aqueles que são casados aqui, sabe que um dia você casou com essa pessoa e ali começou toda uma jornada. Você teve filhos, talvez não teve, mas ali começou uma história. Com o Espírito Santo, com Deus é a mesma coisa. Aqui começa uma jornada. No ato do batismo nas águas, você vai já entender, irmãos, eu quero que você compreenda e pegue comigo aquilo que vai te impedir de alcançar o teu milagre. Mas primeiro a gente precisa entender isso. No ato do batismo nas águas, nos tornamos discípulos de Jesus. E quando somos batizados no Espírito Santo, nos tornamos discípulos do Espírito Santo. Se eu fosse perguntar aqui, tem alguém aqui batizado no Espírito Santo?
Talvez muitos aqui não saberiam informar, mas você precisa saber se o Espírito Santo habita em você. Na nossa reunião de oração das mulheres, no domingo passado, a gente estava conversando sobre isso. Porque uma pessoa, quando morre em Deus, ela vai ser levada direto para o céu, para o paraíso. Porque o mundo espiritual sabe que aquela pessoa está selada pelo Espírito Santo. Lembra que quando o fazendeiro ele tem muitos bois, o que acontece para a gente saber se aquele boi pertence àquele homem ou àquela mulher? Tem a marca da primeira letra do nome dele, não é assim que marca o boi, né? Todos os bois, eles têm uma marca, e aquela marca significa que aquele dono é dono daquele boi. Nós somos assim, irmãos, só que nós não podemos apontar, fulano é marcado, ciclano não é. Todavia a Bíblia diz que pelos frutos conhecerei. A gente sabe se uma pessoa é convertida pelos dia a dia dela, pelos frutos dela. E aí a gente entende que essa pessoa, ela é discípulo do Espírito Santo, porque a gente entende que o Espírito Santo mora nela. E a gente vai continuando aqui, e no versículo 5 diz assim: mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Olha só, irmãos, o povo escravizado ali no Egito, sendo maltratado pelos egípcios, Deus levanta um libertador chamado Moisés, ele começa a guiar o povo pelo deserto. E a Bíblia deixa aqui registrado que Deus não se agradou da maior parte deles. Isso é muito sério, irmãos, porque eu estou vendo um monte de gente aqui, e eu vou perguntar, você responde para você, eu respondo para mim. Deus tem se agradado de você? Porque você precisa de algo de Deus. Não é verdade? Todo dia nós precisamos de algo de Deus. E até precisamos do fôlego da vida. Porque eu gosto muito de ouvir a missionária de May Williams. E ela diz sempre assim, ó: quando Deus quiser, Ele fecha o nosso balão de oxigênio, a gente morre e sai desse mundo. Mas se nós estamos respirando, é porque Deus tem sustentado a nossa vida. Então, aqui a gente entende o seguinte: Deus olhou para aquele povo de Israel, que foi escravizado durante tantos anos, mais de 400 anos ali pelos egípcios. Eles estavam ali no deserto, mas a Bíblia diz que Deus olhou para eles e não se agradou da maior parte deles. Nós precisamos agradar ao Senhor, porque só assim nós vamos conseguir conquistar a nossa terra prometida, que são os milagres da parte do Senhor. Mais de 600 mil homens, por não agradarem a Deus, ficaram no deserto, ou seja, morreram no deserto e nunca entraram na terra de Canaã. Sabe, irmãos, somente 2 homens entraram nessa terra prometida, nem Moisés entrou. Quem lembra quem são esses 2 homens? Que nunca a gente esquece, porque a Bíblia fala, e homens quando agradam ao Senhor, Ele nunca deixa cair no esquecimento. Josué e Calebe. E aí eu preciso com você aqui tomar a primeira lição, irmãos. Nós estamos em busca da nossa terra prometida, do nosso milagre. Eu não sei se é um emprego, eu não sei se é a restauração de um lar, eu não sei se é a conversão do seu filho, do seu esposo, um concurso, eu não sei. Todos nós temos coisas que nós precisamos do Senhor. E o que nós aprendemos aqui, a primeira coisa com Josué e Calebe, eles eram homens que tinham linguajar de fé, linguajar diferente, né? Eles viram a terra prometida, eles viram os gigantes e disseram assim: mas o Senhor nos deu a terra e nós vamos o quê? Derrotar esses gigantes, porque se Deus deu, nada pode nos deter. Isso que você quer, irmãos, ainda que se levante o inferno todo contra você, você tem que entender: maior é o que está em mim, o Espírito Santo. Quem é o inferno perto do Espírito Santo? Nada. Você precisa ter linguajar de fé. E aqui a gente precisa compartilhar algo, né? Irmãos, a gente está num mundo onde todo mundo é negativo. A gente faz uma prova e diz: tu não passou não. A gente vai estudar e diz: mas tu tem certeza que tu quer estudar? Porque tu sabe que tu não grava muitas coisas. Tu vai fazer aquela prova, eu acho que tu não vai passar não. Eu acho que o teu filho nunca vai se converter. Teu marido é muito nó cego, ou tua mulher é muito nó cega, não tem jeito para ele.
Isso é o que, irmão? Discurso de Satanás. Você lembra quando Davi, ele vai levar comida para os irmãos dele, e está o gigante Golias lá dizendo: dá-me um homem que lute contra mim. E o povo todo acovardado, com medo do gigante, e uma nação toda dizendo assim: o gigante é mais forte do que nós não podemos derrotar esse gigante. E chega Davi e disse: negativo, nós somos o quê? Povo do Deus vivo, nós vamos derrotar esse gigante. Uma pessoa tinha uma linguagem diferenciada e uma nação uma linguagem crédula. Qual é a sua linguagem, irmão? Não vai dar certo não, eu acho que tu vai morrer mesmo. Hoje a gente teve eu tive uma experiência muito interessante. Eu levantei 4 horas da manhã me sentindo muito mal, né? Eu disse: eu acho que eu estou com Covid, porque eu estou me sentindo mal, fraca, né? E aí, antes das 6 eu saí, fui sozinha lá na Unimed fazer o teste do Covid, né? Um teste muito ruim, mas tinha que fazer. E aí quando eu estava lá, sabe, irmãos, e ontem eu fiquei muito chateado com a colega que olhou para mim e disse assim: eu acho que tu tá doente. Eu disse: por quê? Não sei, tu tá aí com capa, tu tá quente. Eu falei: eu não tô com febre não, acho que tu tá sim. Tipo assim, parecia assim já que eu já ia morrer. E eu disse: linguagem do homem natural, eu sou filha de Deus, não tô doente não. E aí quando foi hoje, eu fui lá na Unimed, né? Eu disse: vamos ver. Mas eu ainda estava com esperança de não estar. Eu não estou, graças a Deus. E aí quando eu estava ali esperando, né? O Davis passou por mim. Eu não conheci que a gente de máscara, né? Ele falou: oi. Eu falei: oi, bom dia, né? E aí ele parou lá. Eu disse: o que esse homem quer falar comigo, né? Mas depois eu vi que era o Davis. Aí eu falei: eu estou esperando aqui o teste do Covid, né? Eu vou fazer o exame. Aí ele falou assim: vai dar tudo certo, não vai dar nada. Eu disse: amém. Irmãos, isso é linguagem de gente que tem fé. Sabe como era uma linguagem de gente que não tem fé? Realmente, tu tá amarelo, ó. Eu acho que tu tá Covid já no estágio terminal. O teu pulmão já deve estar todo comprometido. Irmãos, mude seu palavreado. Seu palavreado tem que estar de fé. Você vai fazer um concurso, você vai para uma entrevista de emprego, pode ter 1000 candidatos, mas você é diferenciado porque você é filho de Deus. Porque o Espírito Santo está dentro de você. Você pode ver, a sua vizinha, os filhos não se convertem, a vizinha B também não. Mas você é filho de Deus, você está vindo para a oração. Seus filhos vão se converter sim, porque a oração não é em vão. E Deus traz resposta. Precisamos ter uma linguagem diferenciada. Josué e Caleb entraram na terra prometida, porque eles tinham uma linguagem de fé. Eles sabiam o Deus que eles serviam. Você sabe o Deus que você serve? É um Deus fraco? É um Deus sem poder? É um Deus que deixa você assim desamparado? Não, é um Deus forte e poderoso, que nada se compara a Ele. É um Deus que manda no céu e na terra. É um Deus que, quando a Bíblia diz em Jó, que Ele está lá no céu e de repente os filhos dele chegam diante dele, e no meio dos filhos de Deus vem Satanás. Ele fala para Satanás assim: de onde vem, Satanás? E ele diz assim, né? De rodear a terra e passear por ela. E aí ele com orgulho diz assim: olha, tu viu o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, que se desvia do mal, temente a Deus. E falou: também o Senhor dá tudo para ele. E Deus fala assim: tudo bem, eu entrego tudo que ele tem, tu só não pode tocar na vida dele. E Satanás não matou Jó, tirou muita coisa dele, mas não matou Jó. Ninguém pode tocar na tua vida se Deus não autorizar. Tua vida está nas mãos de Deus, e você precisa ter esse entendimento. Eu estou com medo disso, eu estou com medo. Não, irmãos, o verdadeiro amor lança fora todo medo. É Deus que sustenta a tua vida, é Deus que sustenta a tua casa, é Deus que tem a terra prometida para você, e você precisa entender o Deus que você serve. 2 homens entraram na terra prometida, como eu já falei, Josué e Caleb. No verso 7, aí eu quero que você pare, irmão. Você e eu temos algo para alcançar de Deus, mas a gente vê aqui o primeiro pecado que nos impede de entrar na terra prometida, de tomar posse dessa bênção. Versículo 7 do capítulo 10 de 1 Coríntios. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Fala de ídolos.
Nós viemos do mundo e muitas vezes trazemos maus costumes para dentro da igreja. Irmãos, isso é sério. Você está vindo para o culto, você está fazendo os passos de fé, você precisa de algo da parte de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo para essa igreja: sabe por que o povo de Israel não entrou na terra prometida? Por causa da idolatria. E aqui quando ele está falando, irmãos, ele está falando que os homens judeus se envolveram com as mulheres moabitas. Eles se envolveram sexualmente com essas mulheres. E aí depois disso, de pecarem na prostituição, a Bíblia diz que elas induziram eles a cometerem idolatria. Se tem uma coisa, irmãos, que Deus abomina, é a idolatria. E talvez aqui no auditório você não tenha um ídolo na sua casa, você não tenha servido a imagem, mas você tem algo que você coloca sempre no lugar de Deus. Isso é um ídolo. Algo que, se aparecer no dia que você vem para os passos de fé ficam em segundo plano. Não, se der eu vou. Isso é um ídolo. Deus precisa ser o primeiro lugar na minha vida. Isso aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está nos ensinando. Eu acho interessante, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala o seguinte: quem não aprende com os grandes erros da história, comete os mesmos erros. Nós estamos vendo os erros que o povo de Israel cometeu e não conseguiu entrar na terra prometida. Nós não precisamos cometer os mesmos erros, porque nós temos uma terra prometida para entrar. E a gente já entende, o que impediu esse povo foi a idolatria. E a idolatria, geralmente, ela anda de mão dada com a prostituição, né? E aí a gente continua aqui, irmãos, no versículo 8, diz assim: e não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. Irmãos, esse povo, eles despertaram a ira de Deus, e num só dia 23 mil homens morreram. Eu acabei de ler aqui, olha, muitas vezes a gente vem para a igreja, mas traz costumes do mundo para dentro da igreja. E aí eu lhe pergunto, você que tem feito os passos de fé, que tem pedido uma bênção da parte do Senhor, olhando hoje para a sua vida, tem algo do mundo em você? Talvez seja isso que esteja lhe impedindo de alcançar aquilo que você quer. Eu acho muito legal uma história que o pai sempre conta aqui, de uma jovem da igreja que ela estava querendo muito ser batizada no Espírito Santo, né? E um dia ela orando, eu não estou dizendo que é pecado isso, tá, irmãos? Mas foi a história, que é assim: ela tinha uma fivelinha no cabelo, e aquilo estava impedindo ela de receber o Espírito Santo, ser cheia do Espírito Santo. E ela tirou aquela fivelinha, que talvez que para elas fosse um ídolo, mas era um empecilho que impedia ela de ser cheia do Espírito Santo. Não vá sair daqui dizendo que é pecado. Não é pecado usar fivela no cabelo, irmãos. Mas o que eu quero dizer é que às vezes nós viemos do mundo com a carga tão pesada e trazemos para dentro da igreja e estamos querendo caminhar com Deus atrelado aos costumes do mundo. E Deus está parado esperando você deixar isso para lá, para você seguir sem esse costume do mundo. Mais uma coisa que desagradou a Deus, como a gente viu, né? Primeiro foi o quê? Primeiro foi a idolatria, depois a imoralidade. No versículo 9, diz assim: e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Não murmureis também. Alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. O destruidor, irmãos, destrói essas pessoas. Por quê? Murmuração. Você tem murmurado? Sabe o que é murmurar, irmão? Reclamar. Isso aí não está bom, né? Na sua casa nada está bom, né? Reclama de tudo. Meu salário não dá para nada. Por que mudaram o horário do culto? Por que tem que ser assim? Murmurar, irmãos, atrai, irmãos, a ira de Deus. Não podemos murmurar. Não devemos, irmãos, pôr a paciência de Cristo à prova. Reclamar das coisas é reclamar de Deus, né? Esse meu filho não tem jeito, essa minha família é uma desgraça, né? Esse meu emprego é uma desgraça. Toda vez que eu quero reclamar, né, e alguma coisa acontece no emprego, eu me lembro, irmãos, tanta gente desempregada. Eu digo, mas Deus tem sustentado. Seu emprego é uma bênção, é através desse emprego que Deus lhe dá o quê? A sua provisão.
Murmuração nos impede de entrar na terra prometida. Não vamos murmurar. É difícil dar graça por tudo. Eu estou falando isso para mim também. Nós precisamos dar graças por tudo. Graças a Deus por isso. Graças a Deus porque aconteceu aquilo outro. Essa semana aconteceu algo muito interessante. Eu tenho uma colega que eu gosto muito, de outro setor. E ela é muito simples, né? E ela é muito assim, ela é bem humilde. E ela fica sempre assim, dizendo as necessidades dela. Eu converso muito com ela. E esses dias ela ficou muito feliz. Ela disse, poxa, a Uninorte está me mandando para Salvador. Eu disse, puxa, que legal, eu já fui, é muito legal lá. Vai ser muito legal, tu tira foto, né? Tu vai gostar muito. Acho que ela nunca tinha saído daqui. E eu fiquei feliz torcendo por ela. E quando foi, irmão, no dia dela viajar à noite, aí quando foi de tarde, ela chegou lá na Uninorte, eu vi ela chegando de moto, eu digo, tu tá para onde? Ela disse, tu nem sabe, eu tô com Covid, minha passagem foi cancelada. Eu fiquei triste por ela, eu digo, mas não fica triste não. De repente Deus está te livrando de uma queda de avião, né? Não fica triste, porque se não for agora, vai ser depois. Irmãos, tem pessoas que se livraram de uma queda de avião, porque quando chegaram lá, deu um nó, não deu nada certo, eles tiveram que perder o avião, ainda ficou chateado. E lá na frente o avião caiu. Tem coisas que Deus está nos livrando. Tem coisas que não estão dando certo agora, porque Deus está trazendo o livramento, porque Ele está vendo lá na frente. Ah, eu queria tanto isso, não está dando certo. Deus está vendo lá na frente, graças a Deus, Senhor, não deu certo. Graças a Deus, Senhor, não passei nessa prova, acho que não era dessa vez, Senhor. Deus tem algo melhor para mim. Vamos aprender a não murmurar, porque murmuração impediu o povo de entrar na terra prometida. Nós temos que ter cuidado para que nossos atos não provoquem a ira de Deus. Uma atitude nossa, irmãos, pode atrair a ira de Deus. Deus é bom, Deus ele é paciente, mas tem coisas que passa dos limites. E a gente tem que estar sempre olhando os nossos atos, porque as atitudes do povo de Israel atraíram a ira de Deus e fizeram eles não entrarem na terra prometida. No verso 12 diz assim: aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Toda tentação é uma provação. Temos que lutar para ficar em pé e não pecar. Irmãos, sabe esse milagre que você quer? Essa terra prometida que você tanto almeja? Satanás também está vendo. E ele vai mandar uma tentação para você pecar. Porque pecado, irmão, embaraça a vida do crente e impede um monte de bênção para a gente. Mas a Bíblia é tão boa, irmãos, que ela diz assim, ó: com a tentação vem o quê? O livramento. Todas as vezes que você tiver em tentação, lembre, está a tentação aqui, mas Deus vai estar me dando um livramento. Entenda que Ele não vai lhe tirar da tentação, mas Ele vai lhe dar um livramento para que você saia daquela tentação ali. No verso 13 diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape para que possamos suportar. Deus vigia as nossas provas e não permite que Satanás passe dos limites. Lembra de Jó? Olha, Satanás, tu pode tocar em tudo que Jó tem, menos na vida dele. Deus está de olho em você para lhe ajudar, para lhe estender as mãos, mas o diabo também está olhando para nos atrapalhar, de forma que a gente se embarace e acabe não alcançando a bênção que a gente tanto almeja. A nossa caminhada de crente é resistir às tentações para entrar na terra prometida. Eu creio, irmãos, que eu e você vamos alcançar a terra prometida, vamos entrar, vamos tomar posse do milagre, mas tudo isso tem um processo, tem uma caminhada, e a caminhada muitas vezes não é fácil, mas vale a pena, porque quando a gente está na terra prometida, a gente usufrui dos frutos da terra prometida. A Bíblia fala que quando Josué e Caleb entram na terra prometida, eles veem, os cachos de uva eram tão grandes que, né, um homem só não conseguia carregar. Você vai usufruir dos frutos que tem na terra prometida, em nome de Jesus. Eu só gostaria de finalizar, irmãos, relembrando, né, essas coisas que nos impedem, que hoje, quando você sair daqui, você vai fazer uma reflexão na sua vida, e se isso estiver na sua vida, você vai tirar, em nome de Jesus, entendendo, eu vou tirar, porque eu quero alcançar essa bênção da parte do Senhor. A primeira coisa, ídolos. Se tem ídolo na minha vida, eu preciso tirar.
A segunda coisa, imoralidade, né? Eu nem preciso falar sobre isso. A terceira coisa, murmuração. Eu preciso tirar da minha vida. E eu não sei porquê, irmãos, vou falar mais aqui para mulher, porque Provérbios fala muito disso. Mulher murmuradora, reclamona, se compara ao quê? A uma goteira no dia de chuva que fica tec, 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 tec. Eu lembro que, não sei, acho que nessa casa não tem goteira, mas eu lembro que a gente morava numa casa que no dia de chuva eu tinha que ligar o ventilador, porque era uma goteira que, irmão, ninguém consegue dormir, aquele tec, tec. É uma coisa muito irritante. Nós, mulheres, precisamos ser mulheres virtuosas, né? Calar a boca, não murmurar, né? Não vou murmurar, vou abençoar. É uma bênção, é bênção, né? Cadê aquela bênção? É uma bênção. Tudo vira uma bênção na nossa vida. E através da nossa palavra de fé, as coisas começam a mudar. Assim eu creio. E fugir da tentação. E se já estiver diante da tentação, lembrar, a tentação está aqui, mas Deus está me mandando um escape, um livramento para me sair dessa tentação. Amém? Você vai entrar na terra prometida em nome de Jesus. Vamos colocar em pé.